sentido mais verdadeiro do que é a família. Falta de informação na sociedade, mudança de mentalidades. Fazer isto uma realidade, levar isto para as ruas, para as pessoas, para a vida. Fazemos a Questão Nacional este dia. Esta vez com grandes bandeiras arco-íris para ajudar à festa. Na Rádio Manobras também somos gente. Um programa de João Paulo todas as quintas-feiras, entre as 20 e as 21 horas. Ora, cá estamos nós para mais um Também Somos Gente, do dia 2 de maio de 2013. Mais uma vez a gravar fora do estúdio e com uma voz meio arroucada, porque ontem foi dia de manifestação. Ontem foi 1º de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora, um pouco celebrado por todo o mundo, e que me deixou neste lindo estado deitado aos gritos, literalmente aos gritos, em toda a manifestação, e que foi muitíssimo bom, e gostei muito, e foi maravilhoso, e tive pena de quem lá não esteve. Por isso vamos dar início ao nosso programa, começando por aquela pequeníssima retrospectiva com as datas, com as celebrações, com aquela coisa, e começámos normalmente pela segunda-feira, dia 29 de abril. Foi Dia Internacional da Dança, e eu acho que este Dia Internacional da Dança, por acaso, é uma coisa que se tem verificado muito, porque nós andamos todos aí a dançar de um lado para o outro, a tentar minimizar os danos que uma dívida que alguém fez e nós estamos todos a pagar, ou que alguns fizeram e nós estamos todos a pagar, nos leva, porque todos os dias nós acordamos sem saber qual é o passo que vai ser, ou seja, qual é o tipo de música que vamos ter que acompanhar. Mas normalmente é sempre o passo de ficar com menos um bocadinho. Como diria alguém nesta pequena, erudita e vaga alusão da data do Dia Internacional da Dança, e esta morreu o senhor que tinha esta frase, faleceu precisamente no dia 29 de abril, o nosso queridíssimo Fernando Peça. Terça-feira, 30 de abril, fez aninhos, ou mais precisamente 64 anos, o atual responsável pelos refugiados, ou imigrantes, agora estou baralhado, olha, baralhei-me, que foi já foi nosso ministro também, e o António Guterres, aquele senhor que não sabia fazer contas, que dava mais ou menos, façam as contas, aquela coisa, né? Que nasceu em 1949. Ontem, como já disse, foi dia 1º de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora, um pouco celebrado por todo o mundo, e foi também o dia da festa de São José Operário, que por acaso, né? Se calhar não é por acaso, que é o dia 1º de maio, e aproveitaram o São José Operário, coitado, sabe-se lá do quê, não deve ser dali da coisa de Viana do Castelo, como é que chama aquilo, dos estaleiros de Viana do Castelo, porque a coisa está má, espero que não seja de lá, e espero que os nossos colegas que lá estão, sim, porque eu já fui metalúrgico, ok? Não de construção metal, de construção naval, mas era, como é que se diz, torneiro mecânico, já fez de mim metalúrgico. Amanhã, e antes de falar do dia de hoje, amanhã será dia 3 de maio, sexta-feira, e faz anos um senhor que toda a gente conhece, que é um ganda maluco, e também um radialista e apresentador, que faz amanhã 39 aninhos, já nasceu no ano da Revolução, o rapaz, aquela genica toda devia-lhe vir de algum lado. E então nasceu em 1964 e chama-se Fernando Alvim, faz amanhã 39 anos. Amanhã será também o dia de GNR, por isso muito respeitinho aos senhores da Farda, e os senhores da Farda façam um favor de, se encontrarem alguma poluição no seio das vossas forças, vamos chamar assim, sejam os próprios a denunciar antes que as coisas azedem. É tipo um iogurte estragado, uma peça estragada num cesto de fruta, estraga a fruta toda. E a gente não quer essas coisas. Peço desculpa. Amanhã é dia da feira de Santa Cruz, é um Lamego, por isso vamos lá. Comércio tradicional. Será que a Zaida está a ver quem é que passa a fatura daquilo? Coitados. A sério. Será que alguém... Ai. E o Bela da t-shirt a 2,5 euros dos ciganos. Será que alguém... duvido, mas está bem. Temos que ir à Feira de Santa Cruz, em Lamego, faz favor, não se esquecerem. E amanhã é também feriado municipal. Não sei se é, porque andam a cortar também nos feriados, não é? Por isso amanhã
Dizem que é feriado municipal em Sernancelho, Barcelos, e Santa Combadão. Sempre gostei deste nome, Santa Combadão. Não sei o que isto é, mas é lindo. Gosto do nome, Santa Combadão. Hoje, dia 2 de maio, quinta-feira, um dia após o Dia do Trabalhador, neste dia, nasceu em 1945 Paco Bandeira, esse cantor português que anda assim a braços com a justiça por ser bom rapaz e tem então em tribunal um julgamento sobre violência doméstica. Nem sei como é que está essa coisa, nem sei se o senhor já foi condenado, se não foi. Tomara que sim, se for culpado, tomara que não, se não foi culpado, mas já dizia a minha falecida avó, onde há fumo há fogo. Mas pronto. Em 1981 nasceu Tiago Mendes, futebolista português, atualmente no Atlético de Madrid. Onde está o Mourinho, não é? Não é no Real. Ah, ele está no Real Madrid. Olha, eu e o futebol não somos já grande coisa. Mas pronto, também isso agora não interessa nada. Porque em 1982 nasceu outro futebolista português que por acaso, neste caso, está no Marítimo. E em 1987, pumba, outro futebolista, este nasceu em Luxemburgo, mas é um futebolista português. Nasceu no Luxemburgo. Vá-se lá compreender. É o espírito como é que se diz? Da globalização, deve ser isso. E que atualmente está no Olympiacos de Nicosia, que é no Chipre, aquele país também que está a braços com uma crise. Aliás, está o mundo todo a braços com uma crise, mas pronto, ainda ninguém percebeu muito bem. O dinheiro existe. Eu acho que está mal distribuído. O dinheiro existe, está na mão de alguns. De forma legítima ou não, isso agora é outra conversa. Mas pronto, não vamos falar de coisas tristes. Não vamos falar de coisas tristes, vamos falar de coisas tristes, porque em 1729 morreu. Isso é uma coisa triste quando se morre, mas é bonito porque este senhor foi muito importante para o condado português. Então diz que em 1729 morreu Dom Lourenço de Almada. E quem foi Dom Lourenço de Almada? Perguntam vocês aí desse lado, a ouvir-nos e a ver-nos. Quem for ao YouTube, entretanto, não é? Dom Lourenço de Almada foi administrador colonial português na Madeira, Angola e Brasil, que faleceu. Olha, eu tinha aqui, eu ia dizer, pois, não sei, que faleceu entretanto, não é? E antes disso foi o 9º Conde de Avranches, o 12º Senhor de Lagares del Rei e o 7º Senhor de Pombalinho. Dom Lourenço de Almada destacou-se, como eu disse, como administrador colonial de Portugal. Hoje é o dia do lamento ao mármore, que eu andei a investigar o que é isto e levou-me umas páginas sobre o romantismo, Camões, Almeida Garrett, e fiquei assim meio perdido, sem saber muito bem o que é o dia do lamento ao mármore. Mas olha, deve ser um dia giro. É um dia que a gente deve lamentar o mármore. Coitado, leva tanta pancada para fazer aquelas obras magníficas, ou então para fazer o tampão das campas. Estão todas cheias de mármore. O meu sobrinho, nesse aspecto, tem uma coisa fantástica. Diz ele que não quer nada disso, acha aquilo muito triste, muito chato, então só quer umas pedrinhas por cima e que deixem nascer a relva e as flores, aquelas coisas. Não quer mais nada. Eu acho que ele tem toda a razão. Cá o tio já quer ser cremado e mandado por um sítio qualquer. Não quer que essas coisas O meu sonho mesmo, eu vou dizer qual é. A minha paixão pelo mar é enorme, não é? E então o que eu gostaria mesmo era que pegassem em mim, assim, embrulhadinho num dito lençol. Podia ser de qualquer coisa, mas já agora que estamos a morrer, que seja em chique e que seja uma mortalha de linho, como faziam antigamente, todo atadito, com uns pesositos nos pés, um chumbito, ou lá, não chumbito não, porque chumbito vai poluir, mas uns calhaus, é para fazer umas sapatas, como fazia lá os senhores da máfia, umas sapatas de cimento, e mandado ao mar, no alto mar. Adoraria ficar no mar, ser comido pelos peixinhos, e prontos. O nosso programa de hoje, como já disse, vai ser um bocadinho especial. Antes disso, deixo-vos com o inquérito desta semana do Portugal Gay, que é querer saber qual é a sua opinião, ou qual é a opinião pessoal que tem sobre as operações estritamente estéticas, como lipoaspiração e similares, tipo aquelas cenas de botox, mas que sejam só estéticas. Queremos saber qual é a sua opinião. E como eu estava a dizer, o programa de hoje vai ser algo diferente, não vai ter a mesma nomenclatura que costuma ter, e vai ser à volta do que se passou ontem,
nas ruas do Porto, tive a oportunidade de entrevistar 4 amigos, propriamente 3 mulheres e um homem. Aqui o sexo feminino ficou a ganhar, que me falaram das suas razões e da sua visão sobre o que está a passar no país e do porquê que estarem no 1º de Maio, mas precisamente numa ideia que foi onde eu comecei e eles também começaram a sua manifestação. Espero que seja um programa de vosso agrado, espero que usufruam da informação que vai ser passada. Peço desculpa porque ainda não consegui equilibrar as coisas e como sou assim meio amador, não é? A minha aparelhagem técnica ainda não consegui calibrar entre a minha falta de experiência e a minha falta de melhor qualidade no aparelho da coisa para captar um som mais suave, mais correto, e por isso peço-vos alguma desculpa. Principalmente acho que na primeira entrevista há assim uns picos na entrevista com o João Carlos, e por isso daí as minhas desculpas. Também somos gente, volta para a semana, quinta-feira, entre as 20 e as 21 horas, aqui novamente na Rádio Manobras. Não sei se gravado fora de estúdio ou em estúdio, logo veremos. O 1º de Maio é tradicionalmente o dia das pessoas que trabalham, a celebração das pessoas que vivem do seu trabalho e dos direitos à volta do trabalho. Estou no Porto e por isso estou aqui na Praça dos Poveiros, que é o ponto de encontro dos trabalhadores, das trabalhadoras precárias. Vou com a Rede de Trabalho Sexual que organiza os trabalhadores do sexo neste momento, porque acho que são, porventura, as pessoas que têm necessidade de ver reconhecidos os seus direitos, e esse processo é um processo que está longe de acontecer neste momento. Nós estamos a gravar para um programa que se chama Também Somos Gente, da Rádio Manobras. Achas que este nome do Também Somos Gente, por exemplo, aplica-se aos trabalhadores de sexo? Achas que eles não são considerados muitas vezes gente? Eu acho que os trabalhadores do sexo são objeto de um estigma muito forte. Aliás, tudo o que tem a ver com sexo na nossa sociedade, ainda muito moralista, é considerado como qualquer coisa má. E portanto as pessoas que trabalham nesse setor são obviamente discriminadas, são obviamente consideradas como pessoas menores e isso é errado. Também somos gente significa isso mesmo. Acho um bom lema, uma boa ideia para falar destas pessoas que são obviamente pessoas, são obviamente trabalhadores e trabalhadoras que têm que ter direitos na profissão que exercem e que decidiram exercer. Mas também, quer dizer, alguns decidiram, outros foram quase obrigados, digo eu. Concordas comigo ou não? Sim, mas repara, eu trabalho na construção civil e às vezes e muitas vezes não é por gosto. Portanto, trabalhar é uma necessidade de sobrevivência para a esmagadora maioria das pessoas. Muitas das pessoas trabalham em coisas que não gostam ou onde têm uma realização pessoal irrelevante ou inexistente e, portanto, estas pessoas muitas vezes são obrigadas a trabalhar, sim, mas quer dizer, tu também és obrigado a trabalhar muitas vezes, eu também, nos sítios onde trabalhamos e, portanto, até nisso não são diferentes das outras pessoas que trabalham. Exatamente. Consegues explicar-me, se calhar não a mim, mas a quem nos ouvir, porque é que temos aqui uma concentração que se chama May Day e porque é que temos lá em baixo uma concentração que se chama 1º de Maio? Ou seja, porque é que as manifestações estão separadas? Eu creio que o May Day vai confluir com a manifestação do 1º de Maio da CGTP, não é? Portanto, a ideia é haver um momento que marque um ponto de encontro das pessoas que trabalham num registro de precariedade,
que é aqui. A ideia de uma ideia é essa, portanto, os trabalhadores precários, os trabalhadores a recibos verdes, os trabalhadores em contratos a termo, estágios não remunerados, tudo isso, mas que se vai juntar com a parte mais tradicional do movimento dos trabalhadores, mais instituída à volta dos sindicatos, porque há lutas comuns e porque isso tem que ser uma representação comum. Portanto, há pontos de encontro diferentes e há referências diferentes, mas há uma confluência depois para o mesmo espaço e para a mesma celebração, digamos, na Avenida dos Aliados. Lá em baixo vão estar representados vários sindicatos. A minha questão é: tu achas que os sindicatos, enquanto representantes dos trabalhadores, têm cuidado com todos os trabalhadores ou priorizam, não sei se a palavra está bem dita, mas dão mais prioridade a uns e menos a outros, ou uns para eles sequer não são prioridade, nomeadamente profissionais de sexo, nomeadamente, sei lá, as questões LGBT, nomeadamente, tu achas, para falar até numa coisa que seja mais transversal, tu achas que os sindicatos tratam de igual modo as questões dos trabalhadores e das trabalhadoras? Eu acho que infelizmente os sindicatos têm tendência a dar mais atenção aos trabalhadores com contratos sem termo, aos trabalhadores efetivos, aos trabalhadores que têm uma situação que também lhes permite estabelecer uma relação com o sindicato mais longa, mais estável, etc. Eu acho que isso é um caminho que está a ser feito, ainda há muito caminho para percorrer nessa necessidade que os sindicatos têm de representar o conjunto dos trabalhadores, aqueles que têm contratos estáveis e os que não têm contratos estáveis. Eu sou de uma geração que foi provavelmente a primeira precarizada. Depois da minha vieram muitas outras em que a regra são os contratos precários, os contratos sem horizonte de futuro, e obviamente os sindicatos, eu creio que já estão alerta para essa situação, porque é 1/3 da força de trabalho neste momento no nosso país que está nessa situação. E eles têm nos seus próprios slogans, eles fazem referência, claro, a uma classe que eles parece que ainda não defendem muito bem. Claro, mas eu acho que isso é um caminho. Haverá sindicatos mais sensíveis para isso do que outros, há setores onde essa realidade se expressa de forma mais óbvia do que noutros. E eu espero que seja um caminho percorrido rapidamente, porque os sindicatos precisam de ter essa capacidade de representação, que é do conjunto das pessoas que trabalham, independentemente de terem contratos estáveis ou de estarem no desemprego, por isso simplesmente. E tendo em conta a tua avaliação de que se trabalham melhor com aqueles que são chamados efetivos, ao trabalharem para os não efetivos, para se tornarem efetivos também, estão a ganhar mercado, digo eu. Claro, e estão a defender os direitos das pessoas que mais precisam deles, que são quem está mais precarizada no mercado de trabalho. Hoje e desde sempre, acho eu, as pessoas vêm à rua para se manifestar. Haverá o dia em que a manifestação terá menos importância e será mais uma celebração. Tendo em conta este meu raciocínio, tu achas que alguma vez se deve deixar de vir à rua? Eu acho... Quer para uma coisa, quer para outra. É uma pergunta... Mazinha. Não, é uma pergunta muito inteligente. Eu também espero haver o dia em que te encontre numa manifestação e que não haja nada para reivindicar. Seja só a festa de nos encontrarmos, a celebração, vamos festejar, estarmos vivos, digamos. Eu espero encontrar-te nessa circunstância. Mas acho que os direitos não são nunca adquiridos ad eterno e precisamos constantemente lutar por eles. Tem que se constantemente lutar por eles, tem que se constantemente, quanto mais não seja, recordar que houve muitas pessoas, gerações inteiras que sofreram muito para conquistar esses direitos e, portanto, eles não são dados de mão beijada e não são adquiridos no futuro eternamente. Esta situação de crise coloca-nos exatamente nessa perspectiva, que é estamos a retroceder num conjunto de direitos, há situações sociais muito graves, portanto, coisas que eram dados adquiridos da nossa sociedade, direito à educação, direito a uma habitação condigna, direito à vida, isso hoje está posto em causa.
Tu achas que pelo menos eu tive essa sensação no 25 de Abril, que as pessoas acham que têm que continuar a lutar pelo 25 de Abril e aqui no caso continuar a trabalhar pelos direitos laborais. Tu achas que então com a atual conjuntura política e social, tudo que foi conquistado durante anos de sacrifício e trabalho, neste momento está posto em causa? Sem dúvida, eu acho que está posto em causa pela situação económica difícil que o país vive, mas que o mundo atravessa também, a Europa em particular, e portanto a solução dos governos vários, das troicas, da Comissão Europeia, tudo isso, é restringir massa salarial, restringir a retribuição do trabalho de quem trabalha, e portanto isso é claro que é pôr em causa direitos, a partir do momento que um salário de uma pessoa que trabalha já não garante a subsistência básica, a sua, dos filhos, a pagar as contas da casa e tal, e isso, claro, isso põe em causa direitos, põe em causa direito básico de subsistência, da assistência, enfim, quando o Estado desaparece no Serviço Nacional de Saúde, isso são direitos que são postos em causa, o direito a uma assistência médica de qualidade está a ser posto em causa também, não é? E portanto eu acho que estamos nesse momento e por isso é mais do que nunca necessário estarmos atentos e mobilizados e para que isso não possa acontecer. E tu achas que isso nas últimas manifestações se tem verificado, nomeadamente até o próprio 25 de Abril e o 2 de Março, que foi, acho um sucesso do movimento social, tu achas que as pessoas se sentem mais motivadas pelas dificuldades que estão a passar ou sentem-se mais com medo e não participam porque têm medo que as coisas se agravem ainda mais do que já estão? Qual é a tua visão das coisas? Eu acho que há muita gente que já não tem nada a perder e, portanto, já não tem sequer medo. Já não tem medo porque já não tem nada a perder. São as pessoas que não sabem como é que vão pagar as contas no próximo mês. E acho que há muita gente nessa situação, há muita gente a emigrar também, e seja como for, apesar de estarmos numa situação muito diferente, ainda não estamos na situação do medo físico, político, ou seja, da repressão, da perseguição. Estamos aqui em liberdade e está ali a polícia e não se passa nada. Estão lá para nos proteger, não para nos perseguir. Exatamente, mas portanto ainda podemos dizer o que pensamos, ainda nos podemos manifestar e espero que essa situação continue a acontecer. Senão o 25 de Abril tem que ser feito outra vez. Senão o 25 de Abril tem que ser feito outra vez. Isso foi uma das coisas. O Também Somos Gente, no 25 de Abril, fez um programa com base em mensagens que eu pedi para as pessoas mandarem o que é que representava para elas o 25 de Abril. Diria que quase 50% das mensagens falavam de que era preciso fazer um novo 25 de Abril. Tu concordas com isso? Eu acho que é preciso reinventar outra vez a liberdade, é preciso reinventar 25 de Abril como data simbólica fundamental desse momento da liberdade. Eu acho que isso precisa de ser reinventado, evidentemente, e sempre, não nesse sentido, nós agora não temos liberdade, não, porque temos liberdade de pensamento, liberdade de agir dentro de um quadro, parâmetro, exato. De um determinado quadro, mas portanto essa situação não está parecida com o 24 de Abril, mas há cada vez mais pessoas em dificuldades, a pobreza alastra, as crianças já não têm garantida uma educação mínima através do Estado, os velhos estão a morrer sozinhos e portanto... E a educação está debilitada, estão a tirar professores, ou seja, temos turmas com 30 alunos, exatamente. Não é educação de qualidade. Com professores que vão ter que estar a dar aulas até aos 65 anos, quando já obviamente não têm até condições físicas para o fazer, com turmas dessas e portanto há uma situação em que muitos dos pilares do Estado democrático, não o pilar da liberdade, mas muitos outros estão a ser postos em causa, o pilar da igualdade de oportunidades, o pilar de serviços públicos essenciais para todos, isso está a ser posto em causa e, portanto, desse ponto de vista é preciso reinventar o 25 de Abril e arranjarmos uma forma em que, de facto, os beneficiários da crise não sejam só os bancos
só os bancos e as instituições financeiras, e seja o povo que mais precisa e sejam as pessoas que trabalham. Nós estamos quase na hora de começar a marchar. Como é que tu explicas este ano esta fraca presença do Mayday, pelo menos aqui no ponto de encontro, que normalmente é tudo, conhece pouca gente no ponto de encontro, mas quando se começa a andar parece que as pessoas surgem feitos cogumelos. Achas que o facto de haver, por exemplo, uma equipa, vamos chamar assim, uma equipa dos precários inflexíveis que estão reunidos mais abaixo, aqui o Mayday, lá em baixo, isto de alguma forma fragiliza a ação ou pelo contrário, não a fragiliza, a fortifica e torna-a diversa? Não, eu tenho esperança que quando começarmos a andar hajam muitos guarda-chuvas vermelhos e as coisas vão engrossando por si só. Acho também que, ao contrário de outros anos, este ano houve muitas manifestações de precários, não é? Portanto, o Mayday e o 1º de Maio não é o ponto de encontro único dos precários como foi noutros anos. Claro. Como tu já disseste, dia 2 de março houve uma enorme manifestação de precários, não eram só precários, claro que não, mas foram eles que de alguma forma dinamizaram a coisa. Sentiam a precariedade nas suas vidas e, portanto, o que se lixa a Troika, tudo isso, houve muitos outros momentos e tendencialmente todos os momentos de manifestação este ano e no ano passado foram momentos parecidos com este, em que a precariedade da vida, não necessariamente só nas relações laborais, mas da vida das pessoas está no centro das suas preocupações e dos motivos que as fazem sair à rua. E, portanto, o Mayday no 1º de Maio deixou de ser uma data especial para ser mais uma e, portanto, alguma banalização positiva, do meu ponto de vista, mas eu acho que vamos ser muitos mesmo assim. Obrigado. Ora é essa. Então, estás a fazer uma Rádio Manobras. Eu estou aqui a fazer uma pequena reportagem para a Rádio Manobras, vamos cá, e eu perguntava-te, enquanto mãe, não sei se é trabalhar ou desempregada, eu neste momento ou recibos verdes, estou com um estatuto um bocadinho com problemas, mas apesar de tudo privilegiado em relação a outros, que é de bolseiro de investigação. Tem muitos problemas, não é um estatuto reconhecido laboralmente, mas pronto, digamos que já passamos um bocadinho acima do limiar da sobrevivência em relação a muitas acredito que sim. A minha questão para ti era, tu enquanto mãe, e neste caso então enquanto estudante e mãe, qual é a importância de estarmos em mais uma Mayday e como é que me explicarias, por exemplo, ainda a fraca afluência do Mayday? Porque normalmente há aqui um maranhal de gente e desta vez acho que ainda está pouca gente. Assim, eu tenho a impressão, pronto, que tem havido uma grande participação em manifestações muito amplas, como a de 15 de setembro, ou antes, ou 2 de março, etc. Com palavras de ordem, se quisermos, talvez importantes, mas talvez muito simples e muito apelativas para as pessoas. E o Mayday acho que continua a ser uma coisa que teve uma adesão grande em certos anos, mas que tem uma certa dificuldade em vingar, talvez porque as pessoas não estão viradas para as lutas laborais e não estão a perceber que isto é o mesmo problema, que isto é o problema concretamente aplicado ao dia-a-dia das pessoas, não é? Ao facto das pessoas não terem trabalho, ou quando o têm, não terem condições mínimas de estabilidade no trabalho. Estás-me a dizer que as pessoas poderão não estar a participar por alguma insegurança laboral, ou seja, têm medo de? Eu acho que as pessoas sempre tiveram medo de participar. Mesmo todas as pessoas que se assumiam como trabalhadores precários, eu já estive na organização do Mayday há uns anos atrás, entretanto não estou propriamente na organização, participo simplesmente. As pessoas que se assumiam como precários tinham sempre havia discussões sobre a questão da identidade, havia pessoas que vinham às assembleias colocar questões como a possibilidade de se manifestarem com a cara tapada, etc.
isso sempre houve, desde o primeiro Mayday. Mesmo depois, quando, apesar de tudo, o tema, hoje em dia o tema da precariedade é um tema que aparece no discurso de todos os partidos políticos, de todo o espectro. O CDS fala do problema da precariedade, portanto, supostamente já não há um tabu em falar da precariedade, mas objetivamente há um tabu em assumir-se como combatendo individualmente a precariedade para as pessoas, porque as pessoas estão mesmo sob ameaça todos os dias nos seus trabalhos, que já não são empregos, não é? Que são só trabalhos. Exatamente. Tu achas que essa ameaça aumentou ou duplicou ou agravou-se com o facto da crise que estamos a viver a nível europeu, mundial e nacional? Eu acho que a crise mundial deve ser real, né? Os banqueiros queixam-se, né? Mas a crise é muito europeia e muito nacional, no sentido da falta de soluções políticas para a dita crise. Ou pelo menos soluções que não são soluções para as pessoas e para os habitantes. Exato, e são soluções para a banca. Para a banca. E, portanto, mas o que se passa é que a pressão do desemprego, que já existia e que é um instrumento, se quisermos, de pressão do patronato e do poder desde há muitos anos na Europa, agora torna-se verdadeiramente eficaz, toma a sua plena eficácia nas lutas laborais, porque as pessoas não têm capacidade de resistência, são desapossadas dos seus meios de resistência, porque, de facto, não havendo contratos, não havendo um mínimo de segurança no trabalho, o desemprego está ali ao pé, não são 17%, é evidente que não são 17% nem 17,5%, são números faraonicamente muito maiores, porque existe muita gente que não está sequer registada como desempregado, outros que já acabou o subsídio. Como é óbvio, não vale a pena registar-se como desempregado, para quê? Claro que nós poderíamos, aliás, talvez isso seja uma das vias da luta, não é? Fazer um grande apelo para que as pessoas vão fazer fila para os centros de emprego e para a segurança social e para todo lado, para se registarem, para existirem na estatística. Mas a verdade é que as estatísticas são as que as fazem, portanto eles mudam as regras de contabilidade e voltamos aos 17%, aos 17,5%, aos 18%, quando a coisa ficar mesmo preta, e entretanto mais metade da população está a ver navios em relação a perspectivas de trabalho. Como é que tu, em relação aos navios, estás enquanto mãe? Navios aqui figurado. Olha, já pensámos, porque somos dois, né? Somos um pai e uma mãe. Somos três neste caso, né? E 2 filhos. Então somos 4. Somos 4. Os filhos já vêm às manifestações e não procuram as soluções, porque ainda não percebem tudo, como é óbvio, nem nós queremos colocar-lhes os problemas todos exatamente nos termos todos, não é? Mas já pensamos em ir para fora, como é óbvio, para já, assim, objetivamente nos próximos 2 anos parece que há condições para equilibrar, para ficarmos, a partir daí todas as hipóteses estão em aberto e os meus filhos, assim, eu nem sequer, eu já não cheguei ao chamado mercado de trabalho muito com a ideia de que poderia arranjar um emprego para a vida, mas eles, o que me assusta é que eu já não tenho as conversas com eles do que eles querem ser quando forem crescidos, ou do que é que eles gostavam de fazer, ou nada, porque eu acho que eles já não é questão de ter a perspectiva de um emprego. Eu não sei se eles têm a perspectiva do trabalho e do trabalho como real meio de subsistência, porque isto está num ponto em que não se consegue perceber exatamente qual é a saída europeia para isto, não é? Parece que há pessoas a decidir na Europa que estão perfeitamente dispostas a decretar que não é preciso os europeus trabalharem e produzirem, e que se estiverem só na base da sobrevivência e pouco mais, não faz mal. Pois, acredito. É claro que eu acho que isto é um beco sem saída, como é óbvio, porque
nem é porque as pessoas se vão voltar, é que eu acho que eles próprios vão acabar, as pessoas vão se revoltar, e acho que quem decide vai ter de ver. Vai ter de rever. Não, vai ter de rever, e está na cara, e o Porto é gritante por causa disso, porque o Porto, Sim. além do problema do desemprego, da economia falida, etc., depois é toda a cidade, ou seja, isto reflete-se em todo lado. A cidade Tens uma quantidade enormíssima de lojas fechadas. As lojas estão fechadas, os prédios estão vazios, e portanto daqui a pouco é fechar a porta e apaguem a luz, não vale a pena, quer dizer... Não faz mal que já cortaram a luz antes de irem embora. Sim. Não é preciso apagar. Há muitos sítios não vale onde a já pena. cortaram a luz. Bem, não sei, isto é um bocado... Obrigadíssimo. Nada, um beijinho. É dizer que no Dia do Trabalhador trazer para a rua o conjunto das pessoas que trabalham e o conjunto dos problemas dos trabalhadores, que são mais vastos do que aqueles que têm sido a agenda dominante da luta dos trabalhadores. Ou seja, acho que o Mayday acrescenta à luta dos trabalhadores os setores precarizados, os setores invisibilizados nesta luta, seja as pessoas que enquanto trabalhadores são discriminadas pela sua orientação sexual, seja as pessoas que estão excluídas do próprio trabalho, os desempregados, os jovens precários, os falsos recibos verdes, as pessoas que estão no mercado informal, seja os imigrantes, os trabalhadores do sexo, ou seja, trazer para a luta dos trabalhadores e somar a essa luta dos trabalhadores que tem no 1º de maio o seu dia mais simbólico, um conjunto de setores que tenham tido dificuldade em fazer ouvir a sua voz. Tu não achas que o facto de termos uma manifestação chamada Mayday e outra que é organizada pela CGTP e pelo UGT, não é a primeira vez que estão os dois juntos, não de alguma forma não desmobiliza, não fragiliza, por exemplo, a manifestação do Mayday, que é um bocadinho mais minuta em relação ao UGT? Não, eu acho que não diminui, porque as duas manifestações não se fazem em concorrência, fazem-se em convergência. Aliás, uma coisa muito importante que o Mayday decidiu desde sempre é que começaria num ponto diferente, daria voz a estes setores, mas juntar-se-ia sempre à manifestação das centrais sindicais, porque se entende não como uma alternativa ao movimento dos trabalhadores que existe, mas como uma parte desse mesmo movimento, ou seja, como uma parte que tem estado mais invisível do conjunto do movimento dos trabalhadores, que tem nas centrais sindicais os seus atores mais importantes e mais organizados, efetivamente. Mas tu não achas que como é que é de explicar? Que deveriam ser os sindicatos a representar também este setor? Claro, mas as pessoas que estão no Mayday não são necessariamente dessindicalizadas. Há pessoas aqui que têm os seus sindicatos, que estão no sindicato dos professores, que estão no sindicato dos enfermeiros. Mas o próprio sindicato dos professores em Lisboa, por exemplo, está concentrado num outro ponto, não está juntamente com as centrais sindicais. Pronto, mas o que eu digo é que o facto de haver uma diversidade de formas de organização e de representação não implica que essas formas não convirjam e que não arranjem os seus mecanismos de articulação. Para mim isso é que é fundamental, é que o movimento sindical, os Maydays, os movimentos sociais, as novas formas de protesto e de mobilização se articulem, sendo que, na minha opinião, movimentos como o Mayday também têm o efeito e o objetivo já agora de abanar e transformar os sindicatos, para que eles se abram à representação de outros setores. Os trabalhadores do sexo, para terem voz, têm que organizar-se enquanto sindicato, e um dia que isso seja possível, espero que pertençam à CGTP e que sejam parte da... CGTP porquê? Porque acho que é a central sindical que tem tido uma atitude mais coerente com a defesa dos direitos dos trabalhadores, mais que o GT, pronto, mas isso é uma outra... Mas tu achas que, por exemplo, já agora que tocaste no assunto, tu achas que com o novo dirigente da UGT isso tenderá a mudar ou poderá ser uma nova etapa da UGT? Eu acho que o novo dirigente da UGT
tem uma vantagem em relação ao anterior, é que é um sindicalista. O anterior não era. O anterior era era uma pessoa que destruiu a imagem e a credibilidade dos sindicatos da UGT, porque teve basicamente em todos os momentos-chave ao serviço das escolhas do governo. E, portanto, eu acho que esta nova liderança da UGT é um sinal de esperança para o sindicalismo português, dado o descrédito absoluto em que o João Proença colocou a UGT, sobrepondo completamente os seus interesses e os seus interesses partidários e a agenda governamental e patronal àquilo que seria a representação dos trabalhadores. Já estiveste em outros Mayday's? Achas que a representação este ano está um bocadinho mais fraca ou isto é apenas o reflexo, como já disseram algumas outras colegas teus, é apenas o reflexo de uma quantidade de manifestações sucessivas e que de alguma forma também as pessoas não estão disponíveis para todas, não é? Eu acho que tem esse efeito. Quando o Mayday surgiu, era o único polo de mobilização social para além dos que são organizados pelas estruturas mais tradicionais como os sindicatos ou os partidos. Hoje não é assim. Hoje o Mayday é uma pequena parte de um movimento, de um polo social muito mais amplo, que é aquele que teve a expressão, basicamente que tem tido a expressão com os movimentos, com as manifestações do que se lixa a Troika e com essas mobilizações, e portanto eu penso que o Mayday desse ponto de vista hoje não tem a centralidade que teve noutros momentos enquanto agregador da contestação social, mas acho que existe esse efeito, que é o facto de ter surgido um novo polo e terem-se multiplicado datas de protesto, nomeadamente também contra a austeridade e contra a precariedade, e isso naturalmente retira alguma centralidade ao Mayday, e talvez também isso explique uma mobilização um pouco inferior à que tivemos. Em todo caso, acho que isto é como as marés, às vezes estão mais pessoas, outras vezes estão menos, mas o significado e a importância política de sairmos à rua neste dia com estas causas, eu acho que esse está forte e intacto. Estamos aqui quase rodeados pela polícia, que de alguma forma está a fazer a nossa segurança ou a coordenação das coisas. Por norma, o norte é pacífico, mas no sul, nomeadamente em Lisboa, tem havido algumas tensões com a polícia. Tu, enquanto já foste representante político e neste momento também és militante, como é que tu vês a ação da polícia, sendo eles também vítimas desta austeridade, tendo eles também cortes como todo funcionário que teve e não tendo muitos deles condições para trabalhar? Como é que tu vês a ação deles sobre os manifestantes? Tu achas que eles deveriam ter tido outra postura ou não? Depende do que é que estamos a falar. Eu, no 25 de Abril, vi a polícia a desfilar com os manifestantes organizada nos seus sindicatos, porque também há organizações sindicais da polícia que têm participado nestas manifestações, e creio que os polícias, enquanto cidadãos, também estão contra, quer dizer, genericamente, a generalidade estará contra as políticas de austeridade que se contestam. Ocasionalmente tem havido a utilização por parte do poder político da polícia para reprimir as manifestações e para, muitas vezes até utilizando técnicas totalmente inaceitáveis num Estado democrático, como a infiltração nas manifestações, criar um clima de violência que foi provocado pela própria polícia em várias circunstâncias, e acho que aí devem ser assacadas muitas responsabilidades a quem comanda a polícia, ou seja, àquelas pessoas que são responsáveis políticos e que deram as ordens para que a polícia atuasse dessa forma. A polícia atua segundo as ordens do poder político, comando, exatamente. Comando, e portanto, nesse aspecto eu acho que o fogo dessas atuações, dessas ações que foram da repressão policial que existiu, da infiltração policial que existiu numa anterior greve geral, devem ser assacadas aos responsáveis políticos, sendo que obviamente os polícias também, enquanto cidadãos, no exercício das suas funções, devem lembrar-se sempre que a sua missão é defender os direitos dos cidadãos e é defender a Constituição. O compromisso da polícia é defender o Estado democrático. A lei máter. A lei fundamental. E, portanto, o compromisso de cada polícia, também acho que isso é importante, que as associações dos polícias, que os próprios polícias tenham uma reflexão sobre qual é o papel deles no contexto atual, e o papel deles deve ser colocar-se ao lado do povo, a defender os direitos do povo, a proteger as manifestações e não a atacar os direitos fundamentais das pessoas, evidentemente.
Obrigadíssimo, meu anjo. Obrigado. Falta mais colegas todos aqui, homens e mulheres. A importância de estarem aqui, ok, é elevada. Qual é, por exemplo, ou qual seria a tua vontade, o teu desejo, qual seria o reflexo que tu gostarias que isso tivesse? A nível de sei lá, estavam, eu não sei exatamente qual foi o vosso desejo, por exemplo, vocês procuram chamar uma carteira profissional, uma carteira de saúde? Aí de não ser crime, porque tu tens que ainda têm a noção de fugirem à polícia? Eu acho que sim, aliás, o crime que existe na área de trabalho sexual, as pessoas grande parte das vezes não denunciam, seja da parte de vítimas, mulheres, tudo clientes também, nessa opção, são os trabalhadores, são os clientes. E fora daqui! Tu falavas em subsídio, por exemplo, de Natal e de férias, essas coisas, que atualmente foi cortada a maioria dos trabalhadores, não é? Espera, mas vocês quase todos trabalham de forma independente. Como é que tu visualizavas esse pagamento? Existem muitos trabalhadores independentes, mas também existem trabalhadores por conta da outra. Depois há muitas coisas também, muitos trabalhadores e acho que é essencialmente para os trabalhadores que têm patrões que se pede as explorações que existem as pessoas não podem trabalhar de sol a sol, não é? Ou não devem trabalhar de sol a sol. Para o trabalhador independente, acho que significa mais a segurança e a saúde. Eu sou precário e o mundo eu vou mudar. Deixa passar, deixa passar. Eu sou precário e o mundo eu vou mudar. Deixa passar, eu sou precário e o mundo eu vou mudar. Deixa passar, eu sou precário e o mundo eu vou mudar. Mulher e sou mãe. Já não é importante o que fiz, o que fui ou o que fiz, nem tampouco o motivo ou os porquês. Importa-me agora no que me tornei e quem sou. Escolhi ser prostituta. Para muitos, escolher ser prostituta é escolher uma vida fácil. Dizem que é a escolha de quem não quer trabalhar, quem não tem valores ou princípios morais, ou a escolha de pessoas com problemas mentais, que inclusive já cheguei a ouvir. Existem ideias e opiniões de que ser prostituta é a escolha de pobres coitadas sem família e instrução, que não têm outra opção. Também já ouvi qualquer coisa como ser prostituta não é escolha ou opção. É como que a obrigação das tristes vítimas de proxenetas ou tráfico humano. São muitos os mitos
preconceitos ou preconceitos que para mim sou prostituta e preconceito gostaria de ajudar a ver desfeitos. Apenas defendo os direitos dos trabalhadores de sexo. Defendo os meus direitos. A minha doença chamou-se durante muito tempo estigma e preconceito. E a partir de agora, caso persista, só lhe poderei chamar hipocrisia. Os LGBT também estão cá, ou seja, lésbicas, bissexuais e transgêneros e transgéneros e travestis e todos os termos que vocês queiram imaginar. Não era suposto eu estar aqui a falar, mas pronto. Eles são envergonhados, se calhar também trabalham. Digo eu? Também vais falar. A razão de estarmos no Mayday é se calhar aquela que eu ainda há pouco perguntava a um colega, porque é que nós estamos no Mayday e não estamos lá em baixo, juntamente com os sindicatos. Se calhar porque eu não me sinto representado nos sindicatos, se calhar porque os sindicatos têm trabalhadores que são LGBT, mas não fazem parte da estatística, se calhar porque nós não existimos, se calhar porque eles não querem que nós existamos, apenas que paguemos as cotas. Pelo menos era assim que eu me considerava enquanto trabalhador, conta de outrem. E pelos sucessivos governos que aplicam as políticas de austeridade. Sabemos que esta ofensiva aposta em vergar os povos, tornando-os escravos da dívida. Também em Portugal enfrentamos uma troika interna, com Passos Coelho, Portas e Seguro a sustentarem, com o apoio de Cavaco e Silva, uma política de destruição da economia e do roubo aos salários. No dia 1 de junho, em Portugal e na Europa, saímos às ruas contra a austeridade. Fora com o governo, fora com a troika. Governo, troika, rua. Quem quiser intervir tem microfone, está bem? verdadeiro do que é a família. Falta de informação na sociedade, mudança de mentalidades, fazer isto uma realidade, levar isto para as ruas, para as pessoas, para a vida. Fazemos a Questão Nacional este dia, desta vez com grandes bandeiras arco-íris para ajudar à festa. Na Rádio Manobras também somos gente. Um programa de João Paulo todas as quintas-feiras, entre as 20 e as 21 horas.